aí, Ziners! Gente, hoje a convidada Bri, tô sem estruturas pra ela. Vai ser babado. Ela é muito incrível. Ela já foi, gente, Paquita. Ela é atriz, interpretou muitos personagens no SBT e fora também. A diva está de volta às telinhas depois de 5 anos aí de pausa divônica. E pra vocês terem uma ideia, ela já deu vida até a Iris Abravanel. É babado, não é, gata? É babado! E agora, ela tá interpretando a Vera Monteiro na novela A Infância de Romeu e Julieta. A mãe do Romeu, gente. Então já deu muitos spoilers, seja bem-vinda! Muito obrigada por estar com a gente, Bianca Rinaldi. Obrigada, amigas! As amigas! As amigas juntas Muita aqui pra fofoca barbarizar. hoje. Muita fofoca hoje. Então roda essa vinheta. Bianca, que honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente tá muito feliz. E eu já vou começar perguntando como foi que começou a sua carreira de atriz. Eu ouvi dizer que foi aqui no SBT, isso é verdade? Bom, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, com todos os Ziners. Eu comecei, a minha primeira protagonista foi aqui no SBT. As minhas duas primeiras, que foi a Pícara Sonhadora e a Pequena Travessa. Né? Antes disso, eu já tinha feito Malhação na Globo, onde fazia uma professora de ginástica olímpica, e dali eu fui para o teatro, fiz vários outros espetáculos juvenis, e aí surgiu a oportunidade de fazer o teste aqui no SBT. Então, eu comecei assim. Ai, que legal. Foi incrível. E foi numa época em que o SBT estava voltando a fazer novelas. Então, todas as atrizes que não estavam no ar, não estavam no teatro, vieram fazer. Pode ser a oportunidade, pra fazer né? o teste, né? Pô, o SBT vai voltar com as novelas, que legal, né? Então, tinham muitas atrizes conhecidas que vieram fazer o teste. E aí eu passei. Ai, Foi muito legal. Maravilhosa. Uma grande conquista, assim. E você acha que foi um divisor de águas ter conseguido entrar no SBT e conseguido esse grande papel? Ah, com certeza, Foi, né? né? Com certeza, porque foi a primeira vez que eu tive maior visibilidade Essa na projeção, tela, né? Como atriz. Então, foi Uhum. super importante. E num momento marcante, né? Que todo mundo estava olhando para ver o que o SBT ia eles vão trazer, fazer, né? Aham. Então, foi muito legal. Teve uma audiência muito boa nas novelas, né? Que eu fiz, as duas primeiras. Foi muito legal, muito importante para mim. Que maravilhoso. E cercada de gente boa, né? Só gente maravilhosa. Só que aqui é incrível, né? Todo mundo aqui é pode muito falar legal de isso. trabalhar. Isso, ó, não Né? é só porque a gente tá aqui Não no é, SBT, não é, gente. Mas não é é, realmente uma gente. vibe muito gostosa. É. Todo mundo que você encontra nos corredores, boa tarde, tudo bom? É assim, você se sente confortável por aqui, E eu né? acho que isso o Silvio trouxe muito, né? O Silvio implantou isso na televisão dele, porque ele sempre fazia isso, né? As pessoas viam ele no corredor, ele falava oi para todo mundo, passava por todo mundo. E a Dona Iris a mesma coisa. Eu, nesse tempo de novela aqui, já encontrei com ela algumas vezes, né? Fui fazer o programa da Patrícia, daqui a pouco ela aparece lá. Aí a gente gravando, daqui a pouco aparece ela lá com os netos. Então, ela tem também essa tradição, né, de fazer o SBT a casa deles também, Com para se certeza. tornar a nossa casa, né? Acho que Sim. é assim que a gente se sente. É a TV mais alegre do Brasil. mesmo. Gente, é mesmo, não mesmo, é só, gente. não é só jargão, não é só Não. merchandise, é Não é. babado mesmo. É muito legal. Você comentou sobre as outras novelas que você fez, né? Porque antes da Infância de Romeu e Julieta, você já protagonizou aqui no SBT as novelas A Pícara Sonhadora, de 2001, e A Pequena Travessa, de 2002. E aí você falou desse clima delicioso aqui do SBT, então a gente quer saber, tem algum ator, artista que você mantém contato até hoje, dessa época? Tem o Fábio Vilaverde, que fez comigo Pequena Travessa. Ele fez comigo, ele fez meu amigo, e a gente se fala E até virou amigo hoje, é mesmo. super amigo. Ah, isso é tão legal, né? Quando fica assim. É, super. E os nossos filhos estudaram juntos, né? Quando estavam morando lá no Rio. Maravilha. Então, a Rejane, que é a esposa dele, é muito minha amiga. Então, é uma relação gostosa, assim, de manter. Então, vira e mexe, teve a reprise da novela. Ai, Fábio, E deve ser muito, assim, diferente ver tanto tempo, né? Porque você era uma outra pessoa
pessoa naquela época, vivendo outra realidade, outras coisas que você fica, meu Deus. Né? O tempo passa, né, gente? Ai, mas a beleza continua, né? E agora você tá vivendo a Vera Monteiro, a mãe do Romeu, e ela é uma personagem que traz um empoderamento feminino, né? Conta pra gente, assim, o que você sente que você é mais parecida com ela e o que você não é parecida nem um pouco com ela? Cara, é tão interessante isso, porque eu falo que a Vera tá sendo uma terapia para mim em relação à maternidade. Porque a Vera é extremamente possessiva pelo filho, né? E às vezes eu fico com medo de ser essa Vera, sabe? Possessiva. Então, às vezes eu gravo umas cenas, umas falas, e falo, ai meu Deus, será que eu já falei isso para as minhas filhas? Ai, acho que eu já agi assim. Eu falo, não é legal. Não é legal. Então, eu venho fazendo terapia com ela nesse sentido. Eu acho que isso eu não quero ser, realmente. Sim. Eu sou completamente alucinada, apaixonada pelas minhas filhas. Gosto de estar com elas o tempo inteiro. Eu tenho que me cuidar para não deixar de fazer as minhas coisas, para priorizar sempre o lado delas. Sim. Eu tenho que me cuidar, porque isso não é legal. Eu sei que às vezes eu faço. Então, eu tenho esse lugar aí. Mas não sou de proibir fazer as coisas como a Vera proíbe, né? Então, eu presto muita atenção nisso. Agora, o que eu acho legal na Vera é não a grosseria dela, porque ela é grossa, né? Às vezes Ela barbariza, né? Que vergonha. Mas eu acho que ela consegue ser direta. Assertiva ali, né? Direta, assertiva, tanto profissionalmente quanto no pessoal. Ela não tem papas na língua para falar. O que é preciso falar, ela fala. Ela fala. Um pouquinho grossa às vezes, sim. Mas, né, eu gostaria de pegar isso, mas sem a grosseria. Sim. Eu acho que às vezes a gente fica naquele lugar assim, ai, será que eu falo, não falo? Peraí, deixa eu abrilhantar aqui, apavonear para não ficar tão... E aí você acaba não dizendo aquilo que você quer de verdade. Sim. Né? Fato. Então, assim, com a maturidade, com o tempo, eu sei que eu venho aprendendo isso, já melhorei muito, mas eu vendo a Vera, eu falo, ai, podia dar uma melhoradinha mais aqui, né? Um ajuste aqui, outro ali. Mas é muito legal esse ponto que você falou de fazer essa autorreflexão sobre as suas próprias atitudes e pensar, será que eu tô fazendo parecido com ela? Porque eu tenho certeza que as pessoas que assistem a novela vai ter essa oportunidade de reflexão. Fala, nossa, eu vivi isso. Mas você sabe que é isso que eu penso quando eu vou fazer um personagem? Eu falo assim, o que eu vou passar? Não importa o que seja a personagem, boa, má, não importa. O que eu vou transmitir de bom e o que eu vou transmitir que não é legal para a pessoa não fazer. Como, né? Isso me atrai. Pô, esse personagem tem isso, entendeu? Então, ter o que tocar na pessoa em casa. E faz diferença, né? Porque às vezes a novela chega até a casa da pessoa, mas não a consciência, né? Sobre, tipo, maternidade menos tóxica, coisa do tipo. Mas aí vê novela, aí aos pouquinhos já vai pegando, assim. Fala, opa, não gostei dessa atitude, que nem você mesma fez. Será que eu já fiz? Será? É bom. Não é legal? Importante a gente ter essa reflexão. Inclusive, a gente indo para um outro assunto, mas ainda participando, falando da sua carreira, tem repercutido muito na mídia as questões relacionadas a Larissa Manoela, também envolvendo Xuxa, com agenciamento artístico. Você já teve problemas parecidos na sua carreira? Que dicas você daria para alguém que está começando a carreira para possivelmente evitar essas frustrações? Eu já comecei a trabalhar com os meus 15 anos, né? Então, acho que com os 15 a gente já tem um pouquinho de noção. Não tem toda a noção, não, mas a gente já, né? E sempre tive uma relação muito de falar muito, né? De debater muito o assunto em casa na época, que era minha mãe. Mas eu acho que o importante essa geração, na novela a gente tem muita criança. Muitas, né? Muita criança. Você também já trabalhei também. com um monte, né? Que eu fiz as aventuras Poliana Moça. Tinha bastante criança ali, né? E é muito delicada essa parte, porque eu acho que os pais sempre querem o bem dos filhos, né? Sim. Às vezes uns projetam mais no filho, aquilo que de repente queria ter realizado. Mas essa parte de gerenciamento da carreira é importante
ter noção que quem está trabalhando ali é a criança. Ela tem que se beneficiar daquilo que ela trabalha, né? E como pai, se fosse o meu caso, por exemplo, eu tentaria preservar o máximo possível e não deixaria de fazer a minha profissão, minha carreira, qualquer que seja, porque eu acho que isso traz um equilíbrio, né? Tem que ter muita conversa em casa, pai e mãe, quem vai, quem não vai, quem sai, quem fica, quem acompanha, porque tem que acompanhar de qualquer forma. Também, né? Então alguém aí vai ter que ceder, mas não vamos ceder tudo, né? Pra gente É importante mesmo, né? não A gente... jogar em cima do outro, né? Da criança ou de quem quer que seja, que esteja trabalhando. Então, e recorre a uma terapia, se for preciso, sabe? Terapia é tão bom. Terapia é maravilhoso. Hoje a gente tem terapia gratuita. Tem essa caso. possibilidade, dá pra gente buscar, né? A gente tem o SUS, tem como buscar o acesso à saúde pública, né? Exatamente. Pô, tô com dúvida aqui. É se informar e pensar no todo, né? Pensar na família, pensar naquele cidadãozinho ali que tá se desenvolvendo, né? Ensinar educação financeira para todo mundo da família. Importantíssimo. É muito importante. Hoje, graças a Deus, as escolas começaram com isso, né? Sim, com a educação financeira. Minhas filhas têm aula de educação financeira na escola. Acho que poderia ser melhor, mas já é um início. Dá uma noção, né? Então, ter essa educação financeira dentro de casa, porque a gente ensinando, a gente aprende também, né? E também, conforme vai amadurecendo, ela vai começando a ter mais noção sobre o que ela quer fazer com a própria carreira, o que ela não quer fazer. Tem aquela atriz que é maravilhosa. Eu sou muito ruim com o nome. Ela tá naquele filme daquele super-herói azul, que é o Besouro. Bruna Marquezine. Eu sou péssima com nomes. Eu esqueço assim, mas eu sei quem é, só não lembro o nome. Eu vi uma entrevista dela que ela falou que ela também teve problemas com relação à mãe dela, Genciano, porque quando ela fez 18 anos, ela começou a ser mais participativa dos contratos, das negociações e direcionar o que ela queria e o que ela não queria estar fazendo, pensando na carreira dela no futuro que ela almeja, mas também que mensagem ela tá passando pro mundo. E aí tinha conflitos com a mãe dela, porque a mentalidade da mãe dela era tipo assim, olha, se você aceitar isso daqui, você já vai ter um dinheirinho para que no futuro você possa fazer não sei o que. Ela pensava na segurança financeira, não necessariamente no grande todo da mensagem por trás daquela campanha, o que ela tá apoiando, o que ela não tá apoiando. E aí teve muitos desses conflitos, né? Então, acho que ninguém tá seguro 100%, porque mesmo nessa não sendo um conflito, vamos dizer assim, de briga, eu quero seu dinheiro, ela tava ali, não, esse é o melhor pra você. Sim. E eu acho que deve ser difícil pra um pai que tanto tempo cuidou de tudo, simplesmente dizer agora, tá, você que vai mandar, você que vai fazer. É complicado, difícil, né? Sem contar que realmente muitos pais acabam, de fato, abrindo mão, né? Que foi o ponto que você trouxe. Tentem não abrir mão quando seu filho for um ator ou uma atriz mirim, porque quando você abre mão ali da sua vida, fica difícil também depois você voltar, né? Porque você acompanhou em todos os testes, foi em todas as gravações, né? A sua vida se torna, de fato, acompanhar aquela pessoa, né? Não, isso aconteceu comigo. Eu tô falando, tô falando de mim, né? Porque quando eu me tornei paquita, que eu tinha 15 anos ainda, minha mãe não me emancipou. Então, minha mãe foi pro Rio, tinha que ir pro Rio, né? Era lá. E tinha uma irmã de 8 anos na época. Então, minha mãe abriu mão do trabalho dela. No momento, foi o que a gente conseguiu fazer. Não tinha ninguém para ir. Minha mãe ficar... Era a alternativa que tinha. É a alternativa que tinha. Às vezes acontece. Então, ela abriu mão e eu que comecei a sustentar a família. Foi assim, né? E aí, chegou um determinado momento que não estava dando, não estava saindo direito. O que aconteceu? Eu fiquei sozinha no Rio e minha mãe voltou para São Paulo com a minha irmã. E assim foi. A administração não tão boa, deveria ter sido melhor? Poderia ter sido melhor se eu tivesse mais informação, né? Com certeza. Sobre a educação financeira. Minha mãe também, mas isso não quer dizer que eu a culpo de nada, porque eu acho que ela fez o melhor que ela podia na época. Né? Tava lá ao seu lado, né? Fez o que podia, né? Incentivando seu sonho. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, conversa, se informa, procura realmente fazer o melhor que puder, sabe? Sim. Informação, hoje em dia, não tem como você falar, não sei onde eu vejo isso.
O celularzinho todo mundo tem, né? O nosso amigo lá, dá uma pesquisada nele, fala que vai te trazer alguma informação. Então, acho que não é por falta de informação mais. Eu amo que você está reafirmando muito essa questão de ter uma comunicação aberta com a criança, adolescente que está construindo essa carreira. Eu acho que é super importante para você entender o que a criança ou adolescente está querendo ou não, e também para você conseguir ter esse meio de comunicação, porque se a criança tá frustrada, talvez ela não vai falar se não tem essa abertura, né? Eu lembro a filha do Will Smith, a Willow, eu acho que é o nome dela. Sim, a Ah, Whip Willow. My Hair, daquele sei, foi Whip mano. My Hair. Ela fez aquela música que barbarizou, explodiu nas paradas, que era o desejo dela, que ela queria lançar uma música. O Will foi lá, contratou todo mundo, fez o clipe, ela se tornou uma artista mundial. E aí ela fechou, tipo assim, 70 shows ao redor do mundo numa turnê mundial incrível. Ela fez o primeiro show, e aí quando ela terminou o show e foi pro backstage, ela foi chorando até ele e falou, não é isso que eu quero fazer. Eu não quero estar fazendo isso. Aí o Will, não, mas a gente já fechou o contrato, não vai ter. Ela, não, eu não quero mais fazer isso, não é o que eu quero fazer. Aí ficou essa coisa meio tensa, ela foi pra casa, cortou o cabelo todo, que foi a era que ela ficou careca. Porque falou, se é o Whip My Hair, se é o negócio de bater o cabelo, não tenho mais cabelo, eu não quero fazer isso. Então foi um grito pela liberdade dela de poder dizer o que ela deseja, o que ela não deseja, até mesmo porque era uma criancinha ainda na época, né? E eu acho que é muito importante essa comunicação, porque por mais que ele queria, ele entendeu e cancelaram essa turnê. Porque imagina se forçasse ela a fazer todos esses shows. Não ia ser bom pra saúde dela, física e mental, né? Principalmente mental, né? É muito importante né? conseguir ouvir, né? De quem tá ali no dia a dia trabalhando, se tá legal, se não tá. E eu acho que também uma dica que é bacana de deixar, mesmo para quem é adulto ou adolescente e está buscando essa profissão, porque os pais, né, por mais que a gente tenha essas histórias, né, um pouco confusas ali na relação, os pais de alguma forma ainda protegem um pouco. Às vezes quando você é adulto e vai procurar, você encontra muita gente que está disposta a enganar, e se encontra Isso mesmo, é gente. Então uma dica que eu daria é pesquisa, vê se aquele profissional é um profissional legal, né? Se tem outros artistas que você conhece, né? Se pedirem dinheiro, gente, já sabe que tá já errado. Cai fora. Sai fora. Ninguém pede dinheiro pra fazer nada, nada. Assim, pra se inscrever na minha agência tem que pagar. Não tem. Não caiam nessa, gente. Eu adorei essa dica de conversar com os colegas, porque fofoca no meio, rola de uma forma, gente. Você fala, você conhece fulano? Não, porque pode ter certeza não sabe. que alguém sabe de alguma coisa para fazer a ponte. Então é muito importante conversar com os colegas de profissão. Você conhece esse profissional? Você conhece essa agência? Como que eles trabalham? Porque dá uma segurança a mais. Eu acho que é importante trocar essas figurinhas, né? Pra gente poder construir. Porque não tem um manual quando você começa na profissão. Fala, artista, então tome os segredos da indústria. Não, e né? assim, cada família é uma família. Sim. Né? A gente nunca vai saber o que realmente é falado, conversado, da forma... A gente não sabe, a gente vai dando as nossas vivências, né? Falando e cada um vai se encontrando. Então, realmente, é o que você falou, não tem um manual, não tem uma fórmula. A fórmula que tem é se informe. Exatamente, se Da informar. melhor maneira possível. Converse, sabe? E trata a criança com a verdade. Eu vejo minhas filhas, hoje elas fizeram 14 anos agora em maio, e elas jogam golfe. Jogam pensando num futuro, né? Tudo bem, a gente introduziu o golfe, mostrou, elas gostaram, então gostaram, não é uma obrigação, ninguém obriga elas a jogarem, porque é cruel, se for pensar é cruel, é frustração, são 18 buracos, a cada buraco, a cada tacada é uma frustração se a bola não cai onde você quer, então é frustração o tempo inteiro, então já vi muito elas chorarem, ficarem irritadas, isso me rasga, me corrói. E eu procuro sempre estar ali do lado. Mas elas querem. Então, vamos trabalhar. Se vocês querem, vamos trabalhar, aumentar, vamos conversar. Eu sei, por exemplo, que elas odeiam, é muito engraçado isso. Que eu levei elas para fazer terapia, né? Já fizeram terapia e tal, agora estão fazendo um outro processo. Mas nesse início dessa terapia, eu soube que elas odeiam que eu falo, calma. Ai, eu amo!
lá no campo, né? Aí joga uma bola. Essa bola. Respira, filha, calma. Mãe, eu odeio quando você fala. Aí, ó, aí eu respeito. O que eu vou fazer? Eu vou brigar com isso? Não vou. Ela é o jeito dela. Sim. E Meu ainda Deus, eu tenho que ouvir. Sim. Aí eu fico lá, segurando firme. segurando. Aí eu respiro, Você que eu não respira olho. pra acalmar. Aí se ela olha pra mim, eu procuro não mexer o mínimo, assim, porque qualquer coisa que a mãe faça ou o pai, né? Ai, tá me olhando, ai, tá não sei o que, né? Então eu procuro cara de paisagem, Sim. o tempo inteiro. E não falo calma, porque eu precisei ouvir. Ou Uhum. seja, a minha atitude como mãe não estava ajudando. E assim, você tinha todas as melhores intenções, né? E eu sei que tem que respirar, né? A gente sabe que Sim. quando você respira fundo, você tem uma calma, muda, né? O seu estado energético, Fato. tudo muda. Então você vai ter uma outra visão daquilo que você vai fazer. Uhum. Mas os hormônios dessa idade não permitem ainda isso. E, né? né, até por falar da parte biológica, não tem estrutura cerebral pra conseguir lidar com essas frustrações de uma maneira mais respira, Vou concentrada. parar. Né? Às vezes precisa mesmo de extravasar. E falando em esporte, eu fiquei sabendo que você foi ginasta. Conta pra gente a sua relação com os esportes, assim, como é que foi? Eu amo, assim, sou apaixonada por ginástica olímpica, né? Fui atleta do Clube Paineiras do Morumbi, que é aqui em São Paulo. Uau. Atleta militante. E competia, enfim, tava super bem no caminho. Sempre gostei muito. Hoje eu vejo as meninas da ginástica olímpica e eu choro, me emociono, né? Então é muito intenso isso dentro de mim. E o esporte é intenso, né? E acho que por ter feito a ginástica olímpica, qualquer coisa que eu faça, eu tenho facilidade para fazer. Uhum. Essa obstinação, assim, eu vou conseguir, é um desafio, eu vou vencer esse desafio, sabe? Tem Aham. isso é por conta do esporte na minha A vida. mentalidade de praticar um esporte ainda profissional, né? Acho que quanto maior a dificuldade, mais eu pego esse desafio, sabe? Uhum. Isso a gente acaba trazendo para a vida e tem que lembrar sempre, né? Que não é só no esporte, a gente traz isso para a vida. Sim. Trazer pra tudo. E meu marido também é esportista, veio do tênis, a filha dele, a mais Uau! velha, tenista. A Vanessa Menga foi para 2 Olimpíadas. Olha só que bacana. Ganhou o Winnipeg, então, em dupla de tênis. Então, assim, o esporte... Tá no sangue, literalmente. Então, claro que elas iam pro esporte. Tinha que, né? Tinha essa Mas história. sem obrigação, né? Claro. Pra ela, você ofereceu oportunidades, Porque eu né? E acho elas que exploraram. o esporte, ele te traz um centro, né? A Uhum. criança tem um rumo na vida, ela tem que lidar com as pessoas, ela tem que lidar com a frustração, ela tem que lidar com os desafios. Se o esporte é em grupo, ela tem que saber se posicionar e saber conviver com esse grupo. Se não é em grupo, o esporte é tudo na vida de uma criança. Não é à toa que fora do Brasil o esporte é super valorizado Super tão nas escolas. incentivado também, né? Para as Exatamente. pessoas, todo mundo tá engajado, porque eu acho que ajuda muito também nesse processo do crescimento, Sim, né? total. Tão importante que as coisas estão confusas, o corpo tá mudando, o cérebro tá mudando, aí tem o esporte que ajuda a concentrar, que ajuda a manter focado em alguma coisa, né? E a saúde mental, e a se Super. divertir também. E a se né? divertir também. Muita coisa legal envolvida, né, com o esporte. E, gente, eu recebi uma perguntinha. Aí eu ponho, né? Põe esse Põe o fone pra foninho pra você gente ouvir escutar. essa perguntinha. Porque o Gianluca Mauad, que faz o Alex, que faz o Alex em A Infância de Romeu e Julieta, mandou uma perguntinha pra gente. Fala pessoal do As Amigas, aqui é o Gianluca Mauad e eu quero saber se a Bianca Rinaldi é a favor da utilização dos filtros em fotos e vídeos. Beijão. Uma pergunta boa, muito hein? boa! Obrigada, Gianluca, pela sua pergunta. Maravilhoso! Esse E menino aí, é muito Bianca? Nós moramos em Jundiaí, né? Meu vizinho de Jundiaí, mora lá Que também. demais! Querido, um beijo. Eu não sou a favor dos filtros, não que eu não use. Às vezes eu uso, né? Você acorda com aquela olheira horrorosa, quer mandar um recadinho e fala, deixa eu usar aqui um filtrinho, né? Não tem que Não passar uma... assustar ninguém. Né? Eu tenho umas coisas engraçadas, É. eu acho mais proveitoso, divertido esses engraçados, Sim. né? Uhum. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa perde a identidade. A gente tem Fato. casos e casos
psicológicos, envolvendo esses adolescentes todos que não se reconhecem mais, não reconhecem o próprio corpo, não reconhecem a própria beleza, a beleza que todo mundo tem, a sua beleza. Verdade. Única, né? Única, exclusiva, sua, que nenhum filtro vai dar, né? Com certeza. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Volto a falar das minhas filhas, né, pré-adolescentes em casa, então eu senti isso um pouco também com elas. Para com isso. Você não precisa Não disso, precisa ser né? linda, para com isso. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Os pais têm que ficar de olho, sim. Tem que olhar para isso. Sim. Sabe? Olhar, ver como é que tá teu filho. Né? Eles têm a fase de que não se acha bonito, normal da Faz idade. parte, né? Mas aí agora tem os filtros, né? Então eu fico bonita e eu quero assim, quero assim. Não, não é. Eu, Jean, não sou a favor, não. Não, né? Não sou. É difícil, né? Porque É. tem muitas camadas, até mesmo de como as redes sociais funcionam e de como dão essa ilusão para as pessoas de como é a beleza ideal, de como é o corpo ideal. E aí vem um filtro que te deixa de forma X ou Y. Eu até tinha visto uma pesquisa, umas notícias mostrando que tinham pessoas que iam no cirurgião plástico, mostrava o filtro e falavam: olha, Assim, eu quero né? ficar assim, igual no filtro. Olha Olha que como que loucura. essa distorção, né? O filtro fazer, não, eu sou bonito com esse filtro, mas sem o filtro eu não sou. Eu sempre converso que os meus stories é tipo, eu sem o filtro mesmo, sabe? Mostrando o que eu tô pensando no momento, a pele cheia de espinha, que os hormônios tá explodindo. Eu me sinto quase adolescente, indo pros meus 30 anos e passando pela adolescência de novo. Falando, gente, é que eu sou tão novinha, tô passando pela puberdade. E eu acho que é importante, porque as pessoas também olham e falam assim, olha, tá eu lá, uso também. tem, Faço muita coisa sabe? sem filtro. É Muita muito coisa. legal, né? Tipo, você mostrar quem você realmente é para as pessoas. E eu acho que pra quem te segue, tem até um efeito assim da pessoa falar, olha que legal, ela é gente como eu. Porque senão fica uma impressão assim, né? Você acorda, né? Do jeito que você tá ali, o cabelo, né? A sua pele. E aí, quando você olha, você vê, fulano acorda assim, não é possível, né? Você começa numa comparação e isso pode gerar, de fato, transtorno de imagens. Exatamente. Pode gerar, né? Com Um monte certeza. de questões, porque a gente começa a se acostumar com aquela Fato. imagem do filtro e achar que aquilo é o real, né? Uhum. Não, e aí você vê e você não gosta de nada, né? Nada. Não gosta de nada do que você faz. Porque assim, a gente nunca é igual aos filtros. Então, tudo que você vê fora dele, você fala, ai meu Deus. Ah, não, E eu acho que é muito importante como isso já pega quando a gente não tá bem. Quando você já não tá legal, você vê uns filtros assim, você fala, meu Deus, como sou feio, eu não vou sair de casa, sabe? Porque não tem filtro na vida real. Às vezes a gente faz até um reboquinho, uma coisa assim, barbizinha, mas não é igual nos filtros na internet. Eu tive uma fase, quando eu tava fazendo muita live, jogando e conversando com o pessoal, aonde eu só conseguia fazer live se eu fizesse o reboco perfeito. Tivesse altamente maquiada, toda bonitinha, porque eu sentia que se eu não tivesse extremamente bem produzida, eu não ia fazer um bom trabalho, as pessoas não iam gostar de mim, não iam curtir o que eu tava oferecendo. Mas era muito mais uma questão da minha cabeça do que uma realidade, Com sabe? As certeza. pessoas estavam lá por mim, Claro. com ou sem superprodução, né? E tem Aham. dias que a gente não tá afim de fazer um rebocão, né? A gente só quer lá se divertir e mostrar. Porque cansa gente também, né? Toda hora tem que se arrumar, tem que se arrumar. Eu canso, gente. Não Eu tenho, também. não. 2 horas antes de um evento pra você Não fazer é? um cabelo inteiro, uma maquiagem inteira, né? É um tempo de vida que, se a gente for comparar até, né? Muitos homens não fazem esse processo, né? Não fazem Eles nada, vão né? lá, vestem uma roupa, vão... E a gente, né? Ficou 2 horas pra E se ainda arrumar. fica, né? Ai, será que tá bom? Não sei se É. tá bom. E eu acho que é uma prática diferente você começar a se apreciar sem essa superprodução. Porque você acaba caindo nesse buraco por pressão mesmo, sabe? De, não, todo mundo tá fazendo. Não precisa, as pessoas estão esperando isso. Mas quando você começa a olhar mais o que eu quero, como eu realmente me sinto Exato. confortável, é outra experiência, né? E às vezes é só a experiência de vida e a maturidade que faz a gente Com realmente certeza. absorver isso, Com né? certeza. Por isso que a gente tem que estar atento aos menores. Exato. Com né? certeza. Olhar para ver como eles estão se comportando. O que eles estão Uhum. fazendo?
Eu vejo o Instagram, vejo o TikTok das minhas filhas o tempo inteiro, para ver o que elas estão, né? O que tá vindo ali, Com o que elas estão certeza. fazendo, porque tem que ficar de olho. Tem mesmo, Fica né? de olho. Por questões, né, dos filtros, da imagem da saúde Psicológica, mental, mas também das Dos relações, perigos. dos perigos que as redes sociais apresentam, É, né? exatamente. Eu sempre falo com meu irmão, eu falo assim, você largaria seu filho pra andar num beco escuro à meia-noite? Sem saber o que tem por lá? Porque essa é a sensação quando você dá um celular com acesso irrestrito à internet para uma criança ou adolescente. Porque não sabe o que vai aparecer, não sabe o que pode acontecer, não sabe aonde essa pessoa pode estar entrando, sabe? Num caminho mesmo ruim de achar que é legal isso, que achar que é legal aquilo. Porque influencia, não tem como, né? Essa criança, se a gente hoje em dia, nessa meio tecnológico, às vezes a gente passa mais tempo com o celular do que com as pessoas ao nosso redor. E se aquela criança, adolescente, tá acessando coisa que não é boa, né? Eu lembro uma experiência, assim, que aconteceu na minha família. Meu irmão mais velho, eu fui visitar ele, tinha minha sobrinha de 2 anos. Ela já tinha o celular dela. E aí, quando eu fui ver o vídeo que ela tava assistindo, era um vídeo dentro do YouTube, mesmo normal, só que era... distorcida, porque era um vídeo da Peppa Pig, só que a Peppa Pig no vídeo tava furando com uma faca um cara, sentando em cima dele, e eu falei, que é isso? Tirei o celular dela, já começou a chorar, falei, Bruno, como vocês deixam ela ficar acessando o celular assim, irrestritamente? É um bebê se desenvolvendo, vendo esse tipo de vídeo, porque na internet tem de tudo, né? Vai indo, né? E vai. Porque a criança, ela vai assistindo, e Aí mostra diferente da mais. gente, que uma hora Algoritmo, para, né? ela vai indo. O que vai curiosa, chegando, ela quer assistir, né? Curiosidade mata um. É verdade. Realmente, literalmente isso, né? E como criança às vezes não tem a maturidade e noção, é a gente que tem que intervir, né? Exatamente. Então, gente, não reclama. Se tem alguém aí dando atenção, É porque controlando, é porque cuida. te ama, porque tá te cuidando, viu? Eu lembro de uma frase que minha mãe fala, quem ama, É cuida. isso aí. Minha mãe Não, e sempre na falava novela- isso. Na novela, inclusive, o Romeu é uma geração que tá com celular, né? Sim. Pode ver que na novela todo mundo tá com celular, tem as mensagens, né, que passa e tal. E aí eu pedi pros diretores, era o João que tava, eu falei, João, por favor, deixa eu falar. Larga esse celular, Romeu. Então, vira e mexe, eu falo, larga esse celular, Romeu. Para de ver o celular, Romeu. Porque eu falo isso mesmo. Agora não é hora de celular, Romeu. É importante ter um adulto que limite, né, essas situações, porque se deixar, vai eternamente, né? É tentador, né? Não, mas agora é o momento pra gente ir pro nosso jogo incrível do Jogo de Damas! E no Jogo de Damas, a gente separou alguns dos seus personagens pra você dar adjetivos para cada um deles e explicar o porquê. Bora barbarizar? Vamos, que a primeira já é, assim, Eu sensacional. adorei. A primeira é a Paquita Chiquita Bibi, de 1990 a 1995. E eu tenho uma curiosidade também, né? Você vai trazer um adjetivo aí pra gente sobre ela. Mas eu tenho uma curiosidade. Você, quando era criança, era loura? Você teve que pintar o cabelo? Como que foi isso? Bom, eu quando era pequenininha era bem loirinha, né? Aham. Depois, geralmente, muitas crianças Muda. nascem Eu muito também era mais loirinhas, loura né? quando criança. É. E quando eu me tornei Paquita, eu tinha um cabelo, um louro cinza, mais Uhum. escuro. E clareei o cabelo, mas não foi uma imposição. Aham. Porque eu me lembro que a Xuxa falou pra mim assim, Bibi, você vai ficar com esse cabelo lindo que tá. Eu falei, não, mas peraí, eu não vou ficar loira. Você quer a experiência mundo é loura, completa, né? Eu vou clarear um pouquinho. Ela falou, tá bom, vai. Então a gente faz um pouquinho. Aí me lembro que a gente foi pro sítio e ela que fez lá com leite, camomila, as coisas que ela fazia. Mas é irresistível, né? Porque aí eu queria clarear. Então, aí fiquei bem Você loira queria parte da mesmo. experiência Todo completa. mundo loirinha, Todo mundo né? era, né? que eu ia ser a loura, né? diferença? Você queria ficar igual, né? É, mas ela amava o meu cabelo do jeito que era, assim. Ela sempre foi muito cuidadosa com o meu cabelo. Né? Ai, tá bom assim, Bianca, chega, não mexe mais, tá lindo, não precisa, né? Mas assim, eu gostava, né, de ficar loirinha. Fiquei bem loirinha. Uma vez, nossa.
eu fui fazer luzes num lugar. Cara, não sei se vocês lembram. Não, vocês são muito novinhos. Tinha uma coisa de touca, que você botava uma touca e puxava uns negócios assim, né? Fui fazer isso aí que precisava, a raiz já tava grande. Só que isso não pega a raiz. Eu sei que a pessoa fez, não deu certo. Aí ela passou uma tinta, não pegou. Aí ela escureceu, ficou um troço escuro, cinzento nas pontas e uma coisa ovo. Eu falei, a Xuxa vai me matar. E eu tinha gravação, eu não tinha como te falar, gente, o que eu faço? Aí eu falei, nossa, não sabia o que eu fazia. Aí cheguei com as meninas, não, calma, vamos dar um jeito. Aí passei oxigenada pra ver se saía. Falei, vou levar bronca, né? Com toda razão, eu vou levar bronca. Destruiu o cabelo. Aí, vamos gravar. Pus o boné, o chapéu de Paquita, botei a pior parte pra dentro, né? Deixei um pouco de cabelo, assim, loirinho, os pretos, tentei enfiar pra dentro, assim. Aí tô eu lá, que a gente ficava na escada, né? Aí a Xuxa desce, bom dia, amiguinho, que eu estou aqui, olhando pra minha cara. Peguei toda essa medida, e foi descendo a escada e olhando no meu cabelo. Falei, ela viu, eu levantei. Aí depois do intervalo, Bibi, o que foi? O que você fez? Falei, Xuxa, eu contei toda a história. Ela falou, calma, a gente vai resolver. Nossa, aí chamou alguém, compra um shampoo, não sei o que, cinza, vamos lá pra passar. Aí foi ela lá na maquiagem, né, do Teatro Fênix, na época a gente gravava, passou, calma, vai se resolver. Que demais, ela ajudou mesmo. Não, ela sempre, se precisar de ajuda, precisar de alguma coisa, ela tava sempre ali, sempre pronta. E aí, enfim, ela fez o máximo, mas ainda não tinha saído o negócio preto do meu cabelo. Tava uma nhaca, parecia uma peruca de terror. Assim, tava um ovo aqui, um cinza. Nossa, manchou tudo. Não, uma meleca. Aí a Flávia, Paquita, na época, ela falou, olha, eu tenho um cabeleireiro que faz tempo que eu não vou nele, que ele é muito bom. Eu posso falar com ele, de repente você vai na casa dele, 11 horas da noite. Nossa! Porque eu chorava rios, né? Eu acabei com meu cabelo, chorava rios. Aí ela falou com ele, era o Arnaldinho, que se tornou super meu amigo. E eu fui na casa dele, ele nem tinha o salão dele, ele atendia no tanque. Tinha todo um esquema lá no tanque. E eu sei que esse cara arrumou meu cabelo. Ficou belíssimo. Ficou belíssimo. Dali até os meus, de 90, 95, até os anos 2000, eu fazia com ele. Olha só. Depois acabei me mudando, vim para São Paulo, né, para fazer a pícara. E aí acabei me afastando um pouquinho do Arnaldinho. Mas ele foi a primeira pessoa que cortou o cabelo das minhas filhas. Que lindo! Olha que legal. Porque depois que elas nasceram e tal, eu falei, não, tem que ser alguém que você confia Quem mesmo, vai mexer né? nesse cabelo primeiro tem que ser o Arnaldinho, porque ele né, me viu crescer. E às vezes eu não tinha dinheiro. Eu falava, Arnaldo, eu tô sem dinheiro. Como é que... Vem aqui, faz, deixa aí, tinha continha lá. Ai, aí que pintava demais! trabalho, eu tô empregada agora, Arnaldo. Aí pagava, sabe? Então ele nunca deixou de cuidar de mim. Nossa, que incrível nessa Esses relação. parceiros são muito necessários na nossa profissão, né? Cara, Gente, muito. como a galera que trabalha com make, com cabelo, com caracterização em geral, é fundamental no nosso trabalho. E a gente é muito grata mesmo, né? A esses parceiros, porque a gente vive da nossa imagem, então essa galera, né, faz tudo, né? E Arnaldinho, né? O Arnaldinho. Gente, já peguei até o olho por ele. Já, é maravilhoso. Te salvou altas horas da noite e ficou. Não, e eu que acabei indo nele. A Flávia nunca mais nem foi nele. Eu fiquei super amiga e fiquei a vida inteira indo nele. E qual Muito adjetivo legal. que você Qual é dá o adjetivo pra Chiquita Bibi? Ai, gente. Puxa vida. Alegria. Alegria, resume alegria. bem. Realmente, né? Com certeza. Alegria. A infância, né? Não sei, tanta coisa boa, assim. Viva, né? Mas eu acho que é isso, alegria. E você tem mais alguma curiosidade sobre a sua vivência nesse período com a Xuxa? Pra compartilhar, porque eu achei maravilhoso isso, porque mostra como ela era ativa mesmo em cuidar de vocês. Ah, não tem problema? Bora resolver isso, sem problema nenhum. Super. Eu assisti o documentário, então também eu fiquei assim, ela parece ser assim, com tudo na vida dela, né? De ter Bota esse a mão na cuidado, massa, de todas né? as pessoas que estão do lado dela, de ter essa preocupação, de todo mundo estar bem, né? De cuidar. Ela cuida mesmo. Quando fui cantar, que eu fui cantar a primeira música, assim, de todas ali, eu era que tinha a voz menorzinha, né? Não tinha experiência de palco e tudo. E eu cheguei, na época que eu cheguei, a gente logo foi gravar o segundo disco,
E aí tinha uma música para eu cantar. Então eu fui pro estúdio muito nervosa. Ah, imagino. Imagino. Uma grande estreia, né? E a Xuxa tava lá. A Xuxa tava lá. E aí era uma música romântica. É a menina que tem o primeiro amor e perdeu, não tem ainda esse amor. Então era uma música toda, né? E aí ela apagou o estúdio, ficou só com uma luzinha. E aí ela tava lá do outro lado, né? E eu lá sozinha dentro do estúdio. Ela falou, Bi, você quer que eu vá aí? Eu, Aí ela veio, ficou segurando minha mão, falou, olha, relaxa, imagina uma coisa boa, imagina uma história, eu tô aqui com você. E aí eu cantei. E aí foi. Vai tranquila, qualquer coisa a máquina lá arruma, né? O Pro Tools e tal. Certeza. Mas solta, imagina essa história. Então foi muito importante para mim ela estar ali naquele momento. Muito importante. Fez assim total diferença na minha vida. Para futuras cantorias, né? Futuros lugares assim de canto. Foi muito importante. Então ela é um acolhimento isso. muito legal, né? Que incrível. Ainda mais quando você está trabalhando, né? E num desafio, você ter ali um apoio de alguém, né? Não, e é um desafio que você tem um limite para ir, né? Você fala, caramba, eu não sei daqui para onde que eu vou, como é que eu vou? Não tem esse domínio, né? Não tá ali no meu domínio. Eu não tinha esse domínio da voz, né? Então foi muito importante, porque eu desafinava pra caramba. Para os Ziners que são muito novinhos, que não sabem exatamente o quão gigantesca a Xuxa era, ela era um astro mundial nesse período, né? Não era qualquer pessoa que foi ali no estúdio com você, era a diva do momento, só se falava em Xuxa. Eu vi até uma foto de uma época que ela fez um show e simplesmente um mundo de pessoas, 100 mil pessoas, centenas, assim, muita gente. Na América Latina 100 mil inteira, pessoas, 80 mil pessoas, pessoas. O show era assim. Que, assim, números absurdos, né, que ela conseguiu. Então, era muito incrível ter essa relação tão próxima, né? Muito legal, né? Um privilégio. E a Marlene, ela era brava mesmo? Dava trabalho mesmo? Ou era mais com a Xuxa é o que eu falo. Ela era brava com todo mundo, né? Independente de quem fosse dentro da equipe e as coisas não saíssem da maneira que ela queria. Mas eu acho que essa braveza toda, a maior que carregou foi a Xuxa, né? A Xuxa, com certeza. Então, acho que ela passou pelos... Acho que, né, não está muito claro isso no documentário. Explícito, né? Tudo sobre as costas então, dela. Né? Porque ela é rainha, né? Com certeza. Era o centro de tudo. A gente ia acompanhando, né? Na rebarba Como e tal. pode, né? Tava ali. Mas ela que levou os maiores, assim... ofensas, humilhações, né? Essa relação abusiva profissionalmente. E todo mundo sofria, assim, com isso, né? O que vai fazer, né? E naquela situação. Hora, Também você falava, gente, o que eu faço? O que eu falo? Alguma coisa? Não falo? Fico quieta, vou pra lá, vou dançar, né? Vou dançar, o meu que eu posso. Fazer o meu melhor aqui. maneira possível para não levar isso, né? Mas ela eu acho que a Xuxa foi muito, muito nobre, muito corajosa, muito empoderada de se colocar à frente da câmera e falar tudo, né? Falar, contar de coração aberto, abrir por um bem maior. Total, né? Por um bem maior. Por um bem maior. Ela fez isso por um bem maior. Para que isso ajude quem passa por essa situação ver e não passar mais, né? E hoje eu percebo, né, dentro dos trabalhos, nas emissoras, que tem um respeito muito maior, que tem um cuidado muito maior na conduta, né? Porque antigamente nem se falava, isso era visto como normal, se o diretor xingasse, gritasse, humilhasse, enfim. Até nos primeiros trabalhos que eu fiz, eu me lembro bastante dos diretores gritando naquilo que a gente chama de voz de Deus, né? Que é aquela voz que toma conta do set. E realmente
falando, assim, palavras muito grosseiras, e a pessoa se sentindo extremamente humilhada. E isso era normalizado, né? Eu já vi um profissional de arte, que é quem produz, gente, para quem tá assistindo, tudo que fica ali no cenário, né? O que a gente come, o que a gente encosta, lida na cena. Eu já vi um profissional desse chorar, mesmo pro diretor, e falando, desculpa, senhor, desculpa. E hoje eu olho para isso e falo... Isso não estava certo, mas eu era jovem, eu não tinha a dimensão de que isso era, né, o grau de perigo, abuso, né? De falta de respeito. De falta de respeito, né? De não ter um espaço digno ali para a pessoa trabalhar, né? Então, é realmente muito corajoso e muito bom que ela tenha feito isso, porque faz a diferença sim. Porque alguém do tamanho dela falar sobre isso muda, sim, o mercado, muda, assim, muda a uma forma geração. como a gente... exato. Muda uma década. Com certeza. Acho que assim, para todos os artistas que estão e que vão vir, vai ter essa noção maior do que não deve ser aceito, de como deve ser a conduta, né? Não é porque a pessoa tá lá numa posição de diretor ou qualquer coisa que ele é um Deus superior que pode fazer o que quiser com você, te tratar da forma que quiser, né? Hoje a gente tem muito mais ferramentas, inclusive, para buscar reparações, meios de buscar para que esse tipo de atitude acaba. E eu acho que é só quando pessoas poderosas e grandes como ela que mostra, fala, ó, isso tá não errado. é certo. Vai atrás, não deixa certo, não deixa assim, não. Isso aí. É incrível, né? Então vamos agora para o nosso segundo personagem, a Mila, protagonista de Pícara Sonhadora de 2001. Qual adjetivo que você dá para essa maravilhosa? Sonhadora, né? Eu acho que é pureza. Pureza. A Mila era muito pura, muito sonhadora mesmo, né? Esse lado dela, criança, sempre foi muito presente. Não que ela tivesse os momentos maduros, mas ela é leveza, né? A leveza. Ela traz leveza. Essa da Mila foi sua estreia ao grande público que você comentou? Como protagonista de novela foi. Como foi esse momento assim que você se jogou nessa experiência e viu tomando essa projeção nacional assim? Então, foi um trabalho muito tenso para mim. Não é um trabalho que eu vou falar para você que eu relaxei. Eu não consegui desfrutar daquilo que eu estava fazendo. Eu estava muito preocupada em fazer corretamente, né, em me entregar para aquilo ali, mas eu ainda não tinha maturidade o suficiente para conseguir desfrutar de tudo aquilo. A não ser uma cena ou outra que não tinha um texto, né, que era mais clipe, abertura, por exemplo, que era só clipe, uma cena ou outra dentro do mercado ali e tal, que ela roubava as coisas, né, pegava para pagar depois. Mas as cenas que a maioria que tinha texto, então eu era muito focada muito direcionada a entregar o produto. E fiz o melhor que eu pude naquele momento. E era muita cena, né? Você sabe, quando a gente grava assim... Ainda mais protagonista, né? Era assim, não para. 40 cenas por dia. Uau! Como é que eu vou decorar isso tudo, né? É uma coisa que eu sempre converso, inclusive. Como conseguia decorar? Tinha alguma técnica sua ou você só ficava lendo? Não, acho que o processo de estudo você já vai decorando, né? Então, o processo de ver as intenções, aonde eu tô, como que eu falo com essa pessoa, que sentimento tá aqui, né? Onde ela tá. Acho que isso tudo já vai te dando um panorama daquilo que você quer. Depois você entra no texto decoreba, né? Decoreba mesmo. Decoreba mesmo. Revisar e ir até o fim, né? Isso, e passar, vai passar. Então, aí é assim. Mas eu tive desespero. Teve um dia que eu fiquei desesperada. Sério? Desesperada. Que eu liguei pro Eduardo, meu marido, né? Que hoje é meu marido, né? Porque ele era meu agente. E a gente fez um pacote, né? Pra ficar tudo tem que pagar 20%. Enfim, depois, né, da Pícara, da Pequena, a gente acabou se juntando. E eu liguei pra ele. Eu não vou conseguir 40 cenas, eu tô na 35, eu já tenho que sair pro SBT e eu não consegui decorar as outras. O que eu falo? Calma, vai dar tudo certo. Você vai lá pra maquiagem. Eu fazia babyliss no cabelo inteiro, né? Que a Mila era toda só no babyliss. Você tem o tempo, você vai ficar ali decorando, quietinho, tá calma, dá tudo certo. Você fala com os diretores, eles vão entender. Então ele foi
acalmando, aquele né? calma, Você não tá respira. sozinha, né? Conta com os diretores, conta com a equipe, eles te adoram, sabe que você tá trabalhando direito. Aí foi acalmando e aí consegui estudar tudo ali no tempo da maquiagem, do cabelo. Uau. E aí foi, claro, é que eu não queria dar kill, né? Claro. Não posso dar kill, tenho que fazer tudo de primeiro, Uhum. né? Não posso, ainda tinha essa... Então, acabei dando uns kills no dia. Ô, gente, pra quem não sabe o que é Ah, kill, é quando você tá ali falando o texto, né? Sem querer, você errou alguma coisa. Esqueceu ou mesmo, né? esqueceu. Ou até alguma outra coisa pode acontecer na cena, não só o ator, né? A luz piscou, alguma coisa caiu, aí dá um corte e a gente grava de novo. Aí da Então, onde parou, né? É. A gente grava da onde parou, não vai do começo da cena. Uau, menos mal, né? É. Essa parte que é o melhor. Isso aí é o que a televisão permite, né? Que facilita quando precisa, porque é um ritmo de gravação muito intenso, novela, né? Tem que ser, né? A novela, o brasileiro fazer novela, ele faz um filme por dia. Exatamente. É um filme por dia. Fato. Uhum. E eu vou passar para a próxima personagem. Bora! Aqui, ó, a próxima personagem é a Júlia, de A Pequena Travessa, em 2002. Sapequice. Sapeca! Eu amo essa palavra, sapeca. Eu amo. Sapeca. Não, a Júlia, gente. Essa eu me diverti. Ela Ai, que aprontava. bom. Nossa, essa eu naveguei ali, assim, ó. Você já estava segura também tava do mais lugar de segura. protagonista, já Eu estava... conhecia a equipe, né? Tava confortável. Tava. E o Júlio, né? Esse personagem não era pra mim, né? Ah, é? Jura? Não. Eles queriam que eu fizesse, na época, a casa queria que eu fizesse, a direção, a vilã. Uau! Porque como eu tinha feito a Mila, né? Aham. Mocinha, nós vamos fazer a vilã. Uhum. E achava que a Júlia era muito nova pra mim, que eu já não tinha mais idade pra fazer a Júlia. Mas tinha o Júlio, eu falei, eu queria fazer o Júlio, eu quero fazer o menino, quero fazer... Aí falei com o Henrique Martins, chegou a conhecer o Henrique Aham. Martins, e com o Antonino Seabra, o Davi Greenberg, que eram os diretores da época, né? Infelizmente, não tem ninguém mais com a gente. Estão lá fazendo graça em outro lugar, com a Sim. graça de Deus. Eu falei, por favor, me dá a chance de fazer o teste, eu quero muito fazer. Não, Bianca, o Davi, não, Bianca, é muito nova. Não dá pra você, faz a vilã, que é legal. Eu falei, não, Henrique, Davi, eu quero fazer. Aí o Henrique falou, deixa ela fazer o teste, vamos ver. Deixa, né? Aí tudo bem. Aí fui fazer o teste, vim toda de menino já. Porque o teste era com o Júlio, não era da Júlia, né? Que o desafio maior era o Júlio. E aí vim fazer o teste. Adoro contar essa história, eu sempre falo. Aí eu cheguei e fiquei no estúdio. Eles estavam terminando de gravar uma cena da novela na época, e eu fiquei sentadinha no cantinho do estúdio, na entrada do estúdio. Vim de macacão, boné pra trás, assim, fiquei ali quietinha, me concentrada já. Aí acabou a cena, abriu a porta e veio o Henrique, que o Henrique era bravo. Todo mundo achava que ele era bravo, eu morria de medo dele. Mas não era nada bravo. Era um jeitão de falar. Firme. Aí ele veio, ô moleque, o que você tá fazendo aqui, menino? Não pode ficar aqui. Quem autorizou? Não pode ficar aqui dentro, não. Vai lá pra fora, o que você tá fazendo aí? Eu falei, Henrique, sou eu. Ô, Bianca! Vamos fazer o teste, então. Vamos fazer o teste. Eu acho que eu ganhei ali, Já sabe? começou dele, né? Aí fui fazer o teste, foi muito legal e conquistei. Se acho que divertiu. acho que esse personagem foi uma grande conquista pra mim, porque não era pra ser, né? Assim, esse é a Escravizaura também. Então a Júlia e o Júlio pra mim são muito especiais, assim. Né? Puro E que divertimento. história pra contar, né? Nossa! Porque essa história é muito boa mesmo. Se entregou ali no personagem mesmo, né? Se jogou. Incrível. E agora eu quero saber de você, nosso quarto personagem incrível, que você até já trouxe aqui, a Escravizaura, de 2004, né? E como que foi esse rolê de você recusou o convite da Globo pra América? Não foi bem assim. Não foi assim? Eu tava, Conta esse babado pra recusei gente, nada. então. Eu tava vendo pra fazer lá América, Aham. né, com o Jaime, fui pro Rio pra fazer o teste e tudo. Uhum. Nesse meio tempo apareceu pra fazer o teste pra Escravizaura, Aham. né? Fiz a Escravizaura, passei. Aqui ainda não tinha Tava resposta, tava pendente. Hum. Mas aí, na época, era o Mário Lúcio Vaz, que estava na Globo, e eu falei com o Mário Lúcio, falei, Mário, surgiu essa oportunidade aqui, eu passei.
vai fazer. Barbariza! Com o Erval era da Globo, né? Muitos anos. Com o Erval, vai fazer. Depois você volta pra cá, mas não perde essa oportunidade. Claro. Então, eu fui fazer a Isaura. Uhum. E a Isaura é resiliência, né? Acho que em todos os sentidos, né? Marcou também, Resiliência. né? Uma super produção. E uma super personagem também, né? Muito. É mulher de fé, né? Eu acho que a Isaura tinha muita fé. Uhum. Uma fé que... É que ela é escrava branca, né? Então, mas a Isaura não era escrava branca, tinha seus privilégios dentro da Casa Grande e tal. Mas ela não se via assim, né? Com esses privilégios. Ela se via escrava como aqueles que a criaram, que conviviam, né? Então, é muito sofrimento. É um povo que viveu pela fé. Sim. Que vive até hoje, infelizmente. Sobreviveu, né? Sobreviveu. Porque se não tivesse a fé ali, não vivia. Não vivia, não tinha como. E eu acho que a novela Sem ela escrúpulo, mostra né? muito isso, né? Tipo, a dor, o sofrimento. Eu lembro de ser criança e ver aquilo. Teve, assim, cenas de eu não conseguir assistir quando era criança, porque eu sempre fui muito emotiva. Então eu já começava a chorar, falava, mãe, por quê? Porque é difícil, né, pra uma criança entender. Não, nem é novela esse tipo pra de criança. coisa. Né? Nem é, mas vai colocar, como não vai assistir? Ainda naquela época que não tinha nem celular, era só televisão, a família toda sentava ali na frente pra acompanhar, né? Aí tava o pai e mãe, né? Então não tem Todo problema. mundo. Mas foi incrível esse trabalho. Esse trabalho também. Eu fui chamada lá. Eu tinha mandado currículo para a Record na época, porque ia haver uma mudança de deslocamento de apresentador. Então ia vagar um lugar em um programa. E eu tava fazendo infantil na época, teatro e tal. E aí, pô, eu tinha feito A Pequena Travessa, né? Pode ser que, pô, Tá numa né? vibe Tá por aí, ali, acho que eu tô aí dentro, vamos mandar. E aí mandamos, eu e o Eduardo. Eduardo fez várias combinações de e-mail, porque a gente não conhecia ninguém para mandar, e mandou. Viu o nome de um cara lá que era da imprensa, né, o chefe lá, mandou também para ele. Aí chamaram, será que pode vir aqui para conversar e tal? Vamos lá, né? Achando que era o programa, né? Por que não? O programa, vamos lá no programa. Chegou lá, não tinha nada assim, nada. Era um lugar onde era uma salinha, não tinha nada, era um lugar novo. Então, um corredor imenso, assim, que você não via nada. Tudo escuro. Gente, acho que é pegadinha. Que lugar é esse? Deve ser pegadinha, alguma coisa. E ficamos na sala esperando. Aí ele veio, o Ricardo Frota, que é muito meu amigo hoje. Vamos esperar. O Erval Rossano tá vindo aí para conversar. Erval? O que o Erval tá fazendo aqui? Não, é porque nós compramos a Escravizaura. Escravizaura não é da Globo? Não, da domínio público. E nós... né, compramos, legal, mas e o programa? Não é um programa, a gente vai fazer Escravizaura e o Erval quer conversar com você. Aí fui até o Erval conversei 5 minutos, o que você tá fazendo? Eu falei, fazendo a peça, né, tô no ar com uma novela, tava no ar ainda. E, mas você tá fazendo uma peça, então não dá pra fazer. Como não dá pra fazer? Tô fazendo uma peça sábado e domingo, né, um infantil, me facilita mais, já tá tudo decorado, tá tudo zero, dá pra fazer sim. Então tá bom, então você é Escravizaura. Falei, quando que é o teste? Não tem teste. Falei, não tem teste? Não tem. Falei, tá, e a personagem, o que é? É Escravizaura. Não, mas dentro da Escravizaura, qual é a personagem? Não, é a escrava. Ai, faltou a câmera pra gravar esse momento, né? Eu falei, não pode ser. Ele falou, a partir desse momento, você para com esse seu sorriso largo, com esses seus gestos italianos, porque ela é uma escrava, né? Então, eu falei, já fiquei assim. Já acabou ali. Mas aí não acabou aí a história? Não. Porque depois saiu na imprensa que outra pessoa que ia fazer. Falei, mas gente, eu fui lá ontem, como que hoje sai isso? Falei, Frota, e aí, Ricardo Frota, aqui Bianca, saiu isso na imprensa e tal. Eu quero falar com o Erval. Ele falou, vem aqui. Eu falei, posso, você me libera? Libero. Dá para passar por Erval para falar? Aí eu falei, Erval, tudo bem? Queria falar com você. Pode falar? Eu falei, não, eu quero falar pessoalmente. Eu tô indo aí, tudo bem? Tudo bem, vem aqui. Aí
Falei, que história é essa? O que tá Saiu acontecendo? na imprensa. Mas é que a gente viu aqui e você tem o olho claro. Eu falei, gente, qual o problema do olho claro? Já até vi com um amigo meu que é dono de um negócio de óculos, ele vai me Aham. dar lente escura. Mentira, não tinha nada. Mas você Nada, na esperta, hora. hein? Só pôr uma lente. Essa outra pessoa também tem olho claro. Eu sei que eu vou fazer esse papel muito bem. Eu não pedi, você me deu. Agora você vai tirar de mim? Eu vou fazer, você vai gostar. Tá bom, é sua. Entregou! Cara, você foi atrás mesmo. Você foi ali e falou assim: eu vou fazer sim. É E minha você essa vai personagem. gostar. Porque eu não pedi o papel. Né? Ah, não é? Me Já- deu assim, né? Foi uma. Claro. Não foi uma que eu já tinha vindo, implorado, Uhum. sei lá. Né? Você não deixou escapar Não essa deixei. oportunidade. Que Não incrível. deixei. Eu acho que é aquilo que você falou de como o esporte, ele também tá É. ligado nisso da sua garra. E as de pessoas você que estão do atrás. teu lado, porque teve uma pessoa muito importante Hum. nesse momento, que é muito minha amiga, muito. E que a gente estava fazendo infantil juntas, que é a Sônia Lima. Olha Por só. E aí a tia Sônia, como eu costumo chamar carinhosamente, ela sabia de tudo, né? Ela falou assim: você não pediu esse papel. Esse papel é seu. Você vai lá e cobra. Pede. É seu. Deu a força que faltava. Você vai. Eu falei, mas Sônia, vai lá e fala isso pra ele. Toma posse do que é seu. Olha que incrível. Aí tá. Eu vou. Então, assim, a Sônia foi muito importante pra mim nesse momento. Muito importante. Ela acho que até hoje, então ela sabe da palavra poderosa que ela falou pra mim, ela sabe. Mas acho que ainda é mais do que ela imagina, sabe? Deu o gás, Então, né, pra você ir lá e brigar. Às vezes, como a gente não precisaria de uma Sônia ali pra dar esse empurrão, né? Sim. Porque é um apoio, um incentivo tão forte nessas palavras que você fala, dá até vergonha de falar assim, ai, não É. vou. Como assim? Mas é meu, tem que brigar por isso, né? Então ficamos então com escravizaura resiliente, mulher de fé, né? Como adjetivo. Vou passar pra próxima, Bora! então, hein? A próxima é Iris Abravanel. Que interpretou a Iris Abravanel 2 vezes no Silvio Santos Vem Aí, no musical Silvio Santos Vem Aí, e na Fantástica Fábrica de Sonhos aqui da TVzinho. Empoderada, né? Empoderada, com sim. certeza. E ela é. Ai, é kind, ela é generosa, é Gentil. Gentil. Uhum. Gentil. Uma pessoa gentil. Acho que a gentileza mora ali. Que demais. E uma Desde responsabilidade, educação, né? respeito. Você fazer esse personagem, né? É uma responsabilidade. Aí foi meu primeiro musical. Olha lá, lembra lá, né? Daquele Aham, começo. começou Então, lá. Eu tenho uma coisa aí com negócio de música e tal. Sempre fui muito. Entra nesse lugar, pra mim é sempre inseguro. Uhum. Sempre Aham. muito inseguro. E eu sou alucinada, apaixonada por música, musicais, né? Então eu queria muito cantar. Né? Esses atores de música. Ai, a coisa mais linda, eu acho que parece que transcende ali, Sim, sabe? Aquela é muito música. bonito mesmo. Ah, nossa, você quer cantar igual, né? E aí surgiu essa oportunidade para fazer o teste para o musical Silvio Santos, do Emílio Boixá e Marília Toledo, que eu Uhum. conheço, que já tinha feito uma peça do Emílio, enfim. E aí surgiu a Fernanda Chama e vim para São Paulo para fazer o teste. Ai, meu Deus do céu, o que será, né? E aí, na hora, tem uma curiosidade que eu não. Gente. Habla, joga na mesa. Já estamos querendo saber. Quando a Marília me mandou toda, né, os slides, olha, vai ser assim. Eu li e eu não entendi como que era o teste. Eu acho que chegava lá, fazia o que tinha que fazer, que eles pediam, não tinha texto para decorar de nada, né? Nunca tinha feito Uai. texto. Falei, como é que será que é esse teste, né? Falei, musical, vou ter que cantar alguma coisa. Aí eu não reparei, não tinha entendido e também fui, né, na hora não pensei em perguntar as coisas da vida, vai indo, não, vou lá e vamos fazer, né, vamos fazer. Aí chegou a assistente de direção, falou, qual personagem você vai fazer? Eu, hã? Como assim? Personagem? Eu falei, naquilo que a gente mandou pra você, tem vários personagens ali, você escolheu qual pra fazer. Eu falei, eu não sabia! Eu tinha que escolher? Meu Deus, eu não sabia, eu achei que ia só cantar, tipo o teste de Paquita, cantar, dançar, né? E que foi isso assim, mas eu tenho que escolher. Falei, ai meu Deus, e agora o que eu faço?
Aí fui lá, olhei e tal, aí ela falou assim, olha, aí vi vários personagens, Uhum. e aí tinha a Iris, a Bravanel, falei, esposa do Silvio. Opa! Falei, Iris, eu acho que é o que tá mais próximo para eu fazer neste momento, né, de falta de atenção minha, de não ter visto isso. Mas eu vou fazer a Iris. Tá bom. Então, aí tava lá com o Silvio, que é o Velson, o né? Velson, que E- arrasou Não, muito. ele é um Silvio perfeito. Perfeito. Natural, Perfeito, não é muito caricato, é um Silvio humano. Uhum. Então é o teste e tal. Aí o que eu pensei na hora? Aí eu cheguei e como a Iris, ela é uma empresa familiar e ela às vezes Uhum. aparecia no programa, né? Eu já tinha visto, né, isso assim. Então é como se a Iris entrasse no programa do Silvio. Aí eu entrei e falei: Silvio, meu amor, hoje é o seu aniversário, aniversário do programa, mas quem vai cantar para você sou eu. E fiz uma coisa assim. E aí o que eu cantei ai, gente, é do amor, a música, agora esqueci. E vem uma música de amor, que eu esqueci Aham. agora. Eu tenho tanto pra te falar, só com Ah, palavras, sim. não sei se como é Ai, grande. maravilhoso. O meu amor Essa por música é você. linda. Aham. E aí fiz, aí peguei ele pra dançar. E ele, não, Iris, não. Ah! Silvio, não faz isso, olha as colegas. Aí inventei pegou. lá. Aham. E foi. Aí depois eu soube que eles estavam pensando para eu fazer realmente a Dona Iris, Olha entendeu? só. Mas acho que eles queriam ver performance, né? Claro. Aí fiz teste pra Hebe, aí eu fui brincando, né? Fiz uns outros Uhum. personagens ali na hora que eu consegui pegar e fazer. Então foi interessante. Que demais, é uma experiência assim. Parece que você já tava ali com uma conexão com o personagem, né? Porque você escolheu e eles já estavam pensando nela pra você. Era pra ser sua mesmo, né? Pois é. E aí depois surgiu me procuraram, né? TVzinha que me procurou, acho que por conta que já sabiam do Silvio que eu fazia Sim. lá, e aí surgiu aqui a oportunidade. Falei, não, eu quero fazer, sim. Acho Foi legal. o início da TVzinha aqui. Foi. Então somos muito gratas E foi por linda esse trabalho. a participação dela foi muito bonita, muito como ela é, né? Gentil, generosa, amorosa. Sim, é realmente né? muito legal. Eu também sou muito grata a Iris por ter trabalhado, por ter feito essas novelas que ela escreve com tanto carinho para esse público que hoje em dia está aí na TV aberta, sem opções, Uhum. né? Perdido, Então, né? Solto, né? Solto. então é muito legal que ela se dedique a isso e a qualidade que esse trabalho tem, né? E como a gente comentou ainda há pouco, como que vai para vários lugares do mundo, né? E o streaming hoje em dia, né? Como que também tá lá sempre nos top 10 da vida. Tá Então mesmo. é muito legal, é muito legal mesmo. Muito louvável. Entrega, né? Entrega. 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 Agora o nosso sexto Vamos e ver. último personagem da nossa lista. A mãe das gêmeas, Beatriz e Sofia. Qual é o adjetivo que ela merece? Ai, um ser humano sempre em evolução, né? Hum, Eu acho que paciência. paciência. E amor. Paciência é bom. Pra maternidade, né? É Paciência é um preciso bom paciência, adjetivo. né? Muita paciência. Tem que ter muita compreensão, né? O ouvir, sabe? Tá ali como ouvinte. Eu acho que eu tô na fase do ouvinte. Ouvir. Que a gente, às vezes, esquece que eles estão crescendo. Que a gente não manda mais neles como a gente mandava. Porque a gente mandava. Faz isso, faz aquilo, veste isso, come isso. Agora é hora disso. Agora, né? Antigamente era assim. Mas, agora com 14 anos, eles já sabem o que eles querem. Sim. Não tudo, mas tem eles uma estão noção. começando a encontrar o caminho. Então, eles têm que ter essa liberdade. Então, não adianta eu falar. Sim. Precisa dessa autonomia também, Eu né? preciso Sim. ouvir. Estou no Aham. momento de mais ouvir do que falar. E eu acho que deve ser mais difícil ainda pra mãe, porque, de certa forma, você olha ainda pra ela como bebê. Eu olho. Porque passa. Meus pituquinhos. A sensação que eu tenho que passa muito Ai, rápido. nem fala. Menina, nem fala. Muito rápido. A Beatriz hoje mesmo sentou no meu colo. Gente, a Beatriz vem sentar no meu colo. Eu faço... Porque é uma coisa grande que senta aqui. Só que eu acho que a minha cabeça... Lembra, né? Ai, filha, peraí, filha, você já viu direito. E ela se joga mesmo, Se né? joga. A outra não é muito de colo, de ficar assim, não. A outra vai dar beijo nela, ela fala assim, dá um beijo, filha.
Quero cabeça, gente, não vou dar benção na cabeça, não vou, né? Benção é aqui, ó. Mas aí cada um é carinhosa da sua maneira, né, de Com ser, certeza. mas que sabem demonstrar o amor, porque acho que mesmo quando se leva uma bronca, um ensinamento, a gente busca sempre com amor, Com né? certeza. Com respeito, Sim. sempre. É a Então, base, né? é a base. É a base de tudo. Depois você só vai construindo, desenvolvendo. É. Porque no final você tá preparando seres humanos Pra aí vida, contribuir, né? contribuir, crescer, construir sua própria história. Não é pra você. Não é bichinho de pelúcia, Uhum. não é. Isso é importante. Compra né? um, tem vários na loja, Sim. né? Tem loja que você Tem. pode até criar o seu próprio. Tem, Eu já gente. gente, é muito Ah, elas maravilhoso têm! Põe o coraçãozinho, põe cheirinho. essa experiência. Não, É tem muito como, legal. né? Tem como. Gente, a gente vai para um momento muito legal do programa. Mas, gente, tá muito legal até agora. Que E mais vai de ficar legal? melhor É ainda. muito- É o nosso Lugar de Rainha! E ó, eu vou ler aqui uma declaração que saiu na web da nossa rainha de hoje. Só consegui fazer esse pacto de não usar filtro quando já era uma realidade na minha vida. Já tinha me sentido sem lugar, ansiosa. Se estou assim, como estão as outras pessoas? Não quero. Preciso sair disso. Gente, dá pra acreditar que essa declaração foi feita pela atriz Paola Oliveira? Ah, não dá mesmo. E é isso aí, mesmo sendo considerada padrão, todos os dos padrões de beleza da sociedade, ela foi vítima dessa prisão dos filtros, né? Mostrando que qualquer pessoa pode cair nela, né? Porque um símbolo se sentindo aprisionado também com a necessidade de estar perfeito o tempo todo. Ai, é Então linda, é né? isso aí, A Paola pa- é linda. Ela é maravilhosa, né? Ela é muito querida. Então, parabéns, Paola, pelo exemplo. Palmas pra Paola Oliveira. Ai, nossa rainha, né? Nossa rainha. E reafirmando, né? Como é importante a gente refletir sobre esses usos de filtros. Como é importante a gente reafirmar nossa própria beleza interna, né? Não, é legal dela fazer isso, né? Porque eu acho que o artista tem um lugar muito importante nisso tudo. Com certeza. certeza. Então, ela se colocar e levantar essa bandeira e apoiar, né? Ir atrás, eu acho muito louvável, muito importante. Eu acho engraçado até, tipo, que na internet criou esse novo nome de influenciador. Mas, assim, influenciador já era esses Gente. artistas, já eram os atores. Porque da roupa que eles usavam, saía na revista, no outro dia tava todo mundo querendo. Cabelo, tudo, tem toda a tendência, Todo né? lugar, Tudo. né? É. Influenciadores são todas as pessoas que estão expostas A ao gente olhar só não do tinha outro. mídia, né? Não Não tinha as tinha, plataformas não que tinha tem hoje. Tinha a plataforma televisão, né? Gigante. A televisão que As era gigante, as revistas, revistas, que hoje é tudo digital, Tudo né? digital, Uma é. ou outra que se salva. Mas é muito importante mesmo, né? Porque, como a gente acabou de falar, todo mundo quer ter o cabelo, quer ter a roupa que ela veste. E ela se colocar no lugar igual a todo mundo, né? Então tá todo mundo Opa. querendo ter, sei lá, o cabelo dela, o corpo dela, o nariz dela. E ela fala, não, galera, peraí. Eu também tô no mesmo lugar que vocês, É né? muito legal. Também tô me questionando. Os filtros também estão me deixando mal acostumada com uma imagem que não é Ansiosa, real. né? Né? Então é realmente muito importante. É Super. verdade. Concordo plenamente. Guarda isso, hein, Zinners? Hum. Barbarizando. E, gente, infelizmente chegou no Ah. momento que ninguém quer, que é o fim, mas acabou. Poxa vida. Nosso papo de as amigas chegando ao gente, papo fim. de amiga tava Gostoso, tão né? bom, né? Ficava fofocando aqui horas. Ai, eu mergulhei na Eu sua também. história. Foi muito bom poder saber os detalhezinhos. Que só Não. você podia transmitir pra gente, né? Acho que eu falei coisa aqui que eu acho que eu não tinha falado em lugar nenhum Ó, ainda. exclusivo. O bate-papo eu de acho, amigas, ó, é. jogando tudo na mesa. E, Bianca, nesse momento, se você quiser deixar um recado pros Zinners, falar onde eles encontram Oi, você, Zinners. seus projetos, enfim, o que você quiser. Agora é seu momento aí. com Os Zinners. amigos, as amigas, os amigos Zinners. Gente, acompanha a novela, né? Romeu e Julieta, a infância de Romeu e Julieta. Acompanha a Vera. Nossa, mas vai acontecer tanta coisa com a Vera. Ai, meu Deus do Coisas céu. assim surpreendentes, o que é legal pra gente, como ator, ler as coisas e falar, caramba, vai acontecer isso, eu não imaginava. Né? Tão legal. Então, assim, fiquem ligados, porque só tem coisas interessantíssimas que vocês vão se surpreender. E me acompanhem nas redes sociais, né? Bianca Rinaldi Real é o meu tudo. É meu tudo. Onde tiver
aplicativo, essas coisas. Aham. Ele é Você vai estar final lá de com real. esse. Amo. Ah, Foi obrigada, incrível. Bianca. E Que eu que papo agradeço. gostoso. A gente tá muito feliz de ter te recebido aqui. Foi muito bom poder te conhecer de forma tão íntima e você aproveitar esse bate-papo de as amigas, né? Ah, eu que agradeço o carinho de vocês. Foi uma delícia mesmo. Tava louca pra vir aqui. Ah, Confesso. Sinners, e vocês, ó, já curte, já comenta, né? Já conta pra gente o que vocês E acharam. me segue lá, gente. Segue a isso aí. Bianca. Segue também o nosso podcast no Spotify, que estamos por lá. Compartilha com todo mundo. legal. A gente tá em todo lugar. A Tem gente tá teaser, a barbarizando. gente tá também. E a gente E tá eu vou falar pra minhas é. filhas, elas adoram. Na Spotify. Samsung TV também a gente tá. Estamos lá Ó, também. Olha, a gente, gente tá mas barbarizando. tá, gente. As amigas Olha, em as todo amigas lugar. tá aí, gente. Então é só compartilhar com todo mundo. Bora lá e manda tema pra gente se você pensar em alguma coisa, hein? Até a próxima! Beijo, Sinners!